teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Oh, 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 oh. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Yeah. Senhor, faça arder a tua chama em nós. Não, não uma chama passageira, mas um fogo que arde continuamente sobre o altar. O fogo não se apagará, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não
passageira, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vem arder em nós, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso amor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, meu Deus. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Palavra de Deus, pastor Gilson. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Agradecendo a Deus pela oportunidade, pastor Aurélio, pela confiança, que Deus abençoe. Se puder abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 121. Dividir com você algo que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 121. Feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Aleluia. Salmo 121, verso 1 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pode tomar assento. É interessante que Deus tem o controle de tudo, e às vezes a gente planeja uma coisa e Deus faz outra. Às vezes Deus nos condiciona a fazer algo que não estava planejado, mas ao contrário do que a gente percebe, ainda está no controle dele. Por isso eu estou feliz de estar aqui com você nessa noite. Eu quero falar nessa noite, um pouquinho aqui, em poucos minutos, para quem tem medo. Eu não vou arriscar de perguntar aqui nessa noite quem dentre nós tem medo, mas eu vou afirmar algumas coisas aqui, e eu espero que já neste início você concorde comigo. Medo é uma palavra que parece que desde pequeno a gente aprende a recusar ela, né? Ninguém quer sentir medo, ninguém quer admitir que sente medo. Mas, na verdade, quando a gente começa a analisar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, você começa a descobrir desde criança
que o medo faz parte do nosso dia a dia. E, ao contrário do que muitos pensam, medo não é uma coisa ruim. Ele só se torna ruim se ele for maior do que a nossa coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos medos. E quando este medo está maior que a coragem, tem algo que a gente descobre na presença de Deus que nos faz ter o poder de vencer o medo. Eu não quero pregar nessa noite para medroso, não é isso que eu disse. Eu quero pregar nessa noite para quem tem medo e quer vencer esse medo. Eu estou aqui como um servo do Deus vivo para falar com você algumas palavras que vai despertar no seu coração aquilo que precisa para você vencer os seus medos. Se, por exemplo, eu disser nessa noite que vou soltar aqui um leão no meio de vocês, provavelmente alguns vão sentir medo. Mas se eu disser também que eu vou soltar aqui uma baratinha, vai ter mais grito que o leão, eu acho. É o medo. E o medo tem hora que não tem explicação. Como é que pode um ser do nosso tamanho ter medo, às vezes, de uma barata, de um rato? Mas a gente não sente medo? A gente sente medo. Mas a minha pretensão não é nessa noite pregar para você aqui e que você saia daqui sem medo de barata, porque isso é quase impossível. Vai ter gente que vai me ouvir nessa noite, vai continuar sentindo medo de barata. Mas o que eu quero pregar para você é sobre um medo que afeta o nosso coração, os nossos sentimentos. O texto que eu li, ele é muito interessante, que a maioria de nós, ao longo dos anos, a gente se confunde com ele. Eu quero, neste texto, neste versículo que eu li, dividir com você algo especial nessa noite. Eu me lembro, por exemplo, estou vendo a irmã Cidinha ali, eu me lembro da primeira vez que o pastor Hélio chamava o meu nome, lá na igreja da Coab, meu Deus. Eu ia para o culto pedindo assim, não deixa ele me dar a oportunidade. Faz ele esquecer de mim. Não deixa ele falar o meu nome. E só que eu quero aqui abrir um parênteses nessa noite para, desde lá do pastor Hélio, da irmã Cidinha, até o pastor Aurélio e a pastora Diva, agradecer a cada um de vocês que, ao longo dos anos que estivemos aqui, nos ajudou a continuar na presença de Deus, a aprender com os... A gente não aprende sozinho, não. Mesmo que você seja autodidata, na presença de Deus, a gente aprende um com o outro. E quantas experiências... Você acha que você vai viver tudo nessa vida? Mas tem hora que sobe um aqui e fala assim, hoje eu passei uma aflição, mas o Senhor me deu vitória. E a gente vai aprendendo, irmão, sério, com cada um. E eu me lembro de algumas vezes que Deus falou comigo aqui, em Poços, e falava, e hoje, a hora que, se eu sentia medo lá com 1, 2, lá 3, às vezes, para fazer uma oração, imagina hoje, às vezes, como num congresso passado, assumiram um microfone perante 10 mil mulheres. Imagina aí, eu continuo sentindo medo. Mas em todo o tempo, o Senhor é a minha força. E a coragem que brada no meu coração é para vencer o medo. Nesta noite eu quero pregar para mim e para você que está aqui, que às vezes o cotidiano, a rotina, as dificuldades da vida levantam uma barreira na sua frente e você tem medo de transpor ela. Nós somos difíceis. Preste atenção comigo. Tem gente que tem medo de ficar só. Mas tem gente que tem medo de ficar no meio de muita gente. Tem gente que tem medo de andar de avião, outro tem medo de carro, de barco. Todos nós somos formados por medos, mas a circunstância da vida traz medo que ele não fica só no nosso coração, só no nosso interior. Ele transcende isso e começa a afetar a nossa vida. As pessoas tinham um caminho que faziam até Jerusalém. Um caminho comum, mas que os religiosos da época, quando iam para as festas religiosas,
traçavam e passavam por este caminho. O salmista, este salmo, é conhecido como um dos cânticos dos degraus. Salmos conhecidos que eles iam durante este caminho cantando. Iam cantando o salmo durante o caminho, mas tinha um objetivo este cântico. Quando eu leio aqui, elevo os meus olhos para os montes, tem um ponto e uma vírgula aí, que se a gente não prestar atenção nela, a gente confunde o texto. Na época em questão, existiam alguns perigos neste caminho. Quando as pessoas passavam por este caminho, que fica no meio de montanhas, quem já foi lá já viu, eu não fui, mas já assisti, e é muito interessante, o caminho é cercado de montanhas. E nas montanhas ficavam escondidos os perigos, animais ferozes, bandidos que queriam roubar as pessoas que passavam. Quando o salmista fala aqui, eleva os meus olhos para os montes, ele estava falando de medo. É um cântico que eles cantavam porque sentiam medo ao passar por aquele caminho. Quando entravam no caminho, os olhos estavam fitados dos montes, que era de lá que vinha o perigo. Ou um animal, ou um ladrão. E o povo, quando passava ali, era igual eu e você, nesta caminhada, no nosso dia a dia. Tem dia que a gente levanta e pensa assim, ai, como é que eu vou enfrentar esse dia? O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser semana que vem? O meu pagamento não vai dar, a minha vida está bagunçada, o meu filho já não me atende mais. São medos que a gente tem. Ou será possível que no nosso meio não tem ninguém que nunca disse assim, o que eu mais temia me aconteceu? Tem dia que eu, sou ser humano, penso assim, que bom seria se o Senhor me buscasse hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu oro para os meus filhos, assim, mas eu queria ver o meu filho crescer mais um pouco, eu queria ver os meus netos, eu queria ver mais. São medos que a gente tem. E, às vezes, a gente tem dificuldade de admitir, mas se nessa noite você buscar aí no seu coração e buscar aquele medo que você mais sente, eu vou te ensinar a enfrentar este medo hoje. Eleva os meus olhos. Durante muito tempo eu pensava assim, ele está procurando Deus nos montes. É Deus que vai vir dos montes. Não é isso não. Eles olhavam para o seu medo. Mas o Salmo continua dizendo conosco, para nós nessa noite, de onde me virá o socorro? Quando eu olho para o meu medo, de onde vem o meu socorro? Tem muitos de nós que tem medo da distância, tem medo da saudade, tem medo de o filho não se salvar, de a família não se salvar. Tem muitos de nós que tem medo de morrer, tem medo de perder a salvação. A vida nossa, no nosso dia a dia, ela é constituída de medos, mas naquela época, não era diferente de agora. Quanta dificuldade eles tinham, às vezes indo pelo caminho. E aí vinha aquela notícia, ontem, neste mesmo lugar aqui, foi morto a pessoa que saiu um urso do meio do mato e matou a pessoa. Quantas vezes na minha e na sua vida, a gente olha para o lado e vê alguém sendo atingido e tem medo que aconteça com a gente. Quantas vezes a gente olha no meio da nossa família e vê pessoas que a sua vida está dando errado, eles não conseguem acertar e o medo invade o nosso coração. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite que existe uma diferença na história de cada um de nós. Eu e você que estamos aqui nessa noite, existe algo que marcou a nossa vida, que mudou a nossa história. Você não é alguém comum mais, você pode até sentir medo, mas tem em você algo especial. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
Mas eles cantavam em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O verso 3 e o 4 vai apresentar para nós uma característica desse nosso Deus. Não te deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Tem alguém aqui que não conhece Deus ainda? Tem alguém? Você conhece Deus? O Deus que você serve não dorme. O Deus que você serve não perde a atenção que Ele tem em você. Sabe, naqueles momentos que os teus pés querem vacilar, é Ele que te guarda. Sabe, naquele momento que a tua fé balança, é Ele que te segura. Sabe, quando o desespero quer tomar conta da sua vida, é este Deus que está de olhos abertos, olhando para você. Aleluia. É Deus que te guarda. E Ele é constante todo o tempo. Todos nós, um momento ou outro, o cansaço vem uma enfermidade, vem uma grande dificuldade, e a gente não mantém a mesma postura. Mas Deus não é como eu e você. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. O verso 5, o verso 5 diz assim, ó: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O guardado de Deus na nossa vida é pessoal. Deus não guarda um grupo de pessoas, não, Ele guarda você. Deus não espera juntar um grupo de pessoas para adorar Ele. Se você adora sozinho, Ele recebe. Deus não espera uma multidão se ajuntar para Ele manifestar, Ele manifesta na sua vida. Tem hora que a gente não é assim, a gente fica esperando o outro. Deixa ele começar lá que eu vou no embalo. Ou, se o fulano me convidar para ir no culto hoje, eu vou. Ó, se alguém me chamar para ir junto, eu vou. Quantas vezes eu estou falando para você, coisa que eu também vivi. Eu ia para a igreja, e aí Mateus chegava na igreja, eu ficava assim. Estou com vontade de dar um glória aqui, vou esperar alguém aí começar a dar glória, para me dar uns glória, porque tinha hora que a gente estava, glória a Deus, todo mundo olhava para a gente, não era assim? Então, eu vou esperar um pouquinho, mineiro é assim, né, pastora? Mas com Deus é diferente. Tem hora que a igreja está louvando, está adorando, mas Deus está olhando para você. Ele te trata de forma especial, Ele te trata de forma particular, pessoal. O texto diz que Ele é como a sombra à nossa direita. Ele não é como a sombra do meu, não, é a minha. Tem hora que a gente fica esperando alguma coisa acontecer para enxergar que Deus é no particular conosco. Olha só, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Será que eu estou enxergando bem? Não está escrito aqui que o Senhor só vai te guardar se você for fiel. Não está escrito aqui também que o Senhor vai te guardar de algumas coisas. Não. O Senhor te guardará de todo
o mal. Ele guardará a tua alma. Olha só o que Deus é. Para aquele que sente medo, Ele é constante. Você já, lá na igreja, lá, pastor, a gente sofre muito com isso. A igreja, a sede nossa, ela é aberta. Não tem porta ainda. Nós estamos em construção ainda. E a gente tem que arrumar guarda para ficar lá. Porque, não que a gente não confie em Deus, mas não foi dito aqui que o possível nós fazemos. A nossa parte tem que fazer, aí a gente arruma a guarda. E aí tem dia que eu estou em casa lá e eu vou deitar assim e falo, será que o guarda está dormindo? Porque um dia eu cheguei lá de manhãzinha e falei, cadê o guarda, Marquinhos? Não achava o guarda. E eu vi uma rede lá, porque lá no santuário tem umas redes que a gente pendura, uns locais de pendurar a rede, quando a gente passa o dia lá. Olhei a rede, estava a rede assim, um par de chinelo. Não, pior que está gravando, né, Denise? Então, a rede é um par de chinelo. Falei, rapaz, eu acho que o guarda está na rede. E deu o que fazer para me acordar o guarda. Mas Deus guardou, não aconteceu nada. Mas eu estou contando esse exemplo para você entender que eu e você vamos falhar, mas aquele que te guarda não falha. Sabe aquele momento que você está mais frágil? Não, ele continua o mesmo. A palavra vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vacila. Ele guarda você de forma pessoal. E de tudo. O que é mais que você quer nessa noite? Eu não tenho nem coragem de perguntar para você. Tem alguma coisa que você quer nessa noite? Não precisa. O Deus que você serve já está contigo. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje, você não vai olhar esse salmo da mesma maneira. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou com você nessa noite. Porque tem muitos de nós que fica como o salmista inicia o salmo, olhando para o perigo, olhando para o medo. Mas não é para o monte que você tem que olhar. Você tem que olhar para o alto. Que é do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem a tua vitória. É do alto, é do Senhor que vem. Quando eu estava meditando nesse salmo, eu fiquei pensando nas multidões passando por aquele caminho e louvando com esse salmo. Como deveria ser bonito, né? O povo passando e louvando. Mas nessa noite, o Deus que eu sirvo me trouxe aqui, não é para uma multidão que louva o Senhor, não é isso. Mas o Espírito de Deus fala comigo e me trouxe aqui nessa noite, porque tem pessoas que estão aqui hoje, que estão enfrentando sozinhos algumas situações que não pode nem contar para quem está do seu lado. O Deus que eu sirvo me trouxe aqui nessa noite, porque tem pessoas que estão aqui, que estão quase desesperadas, porque não sabem mais o que fazer. O Deus de Israel, o Deus de socorro, o Deus que te guarda, me trouxe aqui nessa noite, e com a permissão do nosso pastor, eu queria orar por você. Eu nem ainda pedi para você ficar de pé, porque tem hora que a gente fica de pé, parece que a perna não sustenta mais. Tem gente que passa tanta dificuldade, que ninguém fica sabendo o que você está passando. Mas o Deus que eu sirvo sabe. E hoje eu vim aqui para orar por você. É claro que eu posso orar daqui para você. Mas quando a gente manifesta, deixa eu te ensinar uma coisa.
Sabe o que combate o medo? Fé. Se dependesse do Gilson para estar aqui falando com vocês nessa noite, ele não conseguiria. Mas a minha fé é tão certa de que quando o pastor me chama e eu pego o microfone, é Deus que vai falar, que me dá coragem. Tem hora que a gente precisa manifestar a nossa fé, a nossa coragem. Com a permissão do pastor, você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu quero orar por você. Pode ficar onde você está mesmo. Feche os seus olhos. Pense aí no seu medo. Aquele que tenta tirar sua paz. Aquele medo que você está sem força para combater. Provavelmente eu não vou estar aqui, mas eu tenho certeza que vão ter testemunhos, porque hoje você vai vencer o seu medo. Hoje Deus vai mudar a tua história. Hoje Deus vai te mostrar que Ele te guarda em todo o tempo e que você não está só. Sabe aquele medo que fica no sentimento interior? Ah, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de não casar. Ah, pai, eu tenho medo disso, daquilo. Hoje o Senhor está aqui nessa noite. O leão que eu disse no começo, não é um leão, o leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Mas diante do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua majestade, ó Pai, só o Senhor é Deus e nada se compara ao Senhor, Pai. Eu quero nesta hora, Senhor, apresentar os Teus filhos que aqui estão. As dificuldades e os medos que cercam cada um de nós, Senhor, que eles caiam por terra hoje em nome de Jesus. Mostra, Senhor, para esta pessoa que está se sentindo só, Pai, nesta caminhada, neste caminho, e olhando, ó Deus, para os perigos, para as aflições. Mostra para ela nesta noite, Pai, que é o Senhor que está cuidando dela ou dele. Mostra, Senhor, que em todo o tempo o Senhor está atento à vida de cada um de nós, Pai. E que o Senhor é o nosso socorro, Senhor. Deus, que possa haver transformação, mudança de vida, Pai. Mudança de diagnóstico, Senhor. Muda a história, Pai. Colocamos na Tua mão, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Mas também proclamamos, ó Deus, que nós confiamos no Senhor. O salmista disse isso, mesmo em meio a perigo, cercado de todos os lados, a confiança dele já estava no Deus que não dorme. Por isso, nessa noite eu te peço, Senhor, abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade.